Nós vamos abrir nossas Bíblias, terceira carta de João. Versículos 9 a 15. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, acompanhe o texto, leia e reflita sobre o texto, à medida que formos expondo. Terceiro João. É a última mensagem nossa nas cartas joaninas. Começamos no primeiro, segundo e agora estamos encerrando a terceira. E a partir do próximo domingo nós iniciaremos no Evangelho de Marcos. Capítulo 1, a partir do versículo 1 e vamos até o final de Marcos. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e o expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam os amigos nome por nome. Meus irmãos, nós vimos no início dessa primeira carta, nessa terceira carta de João, no início dessa carta de um único capítulo, o testemunho de um homem, de Gaio. Na verdade, a terceira carta de João, ela traz o testemunho de 3 homens, Gaio, Diótrefes e Demétrio. João, ele coloca esses 3 homens aqui, que você pode fazer um estudo até de cada um deles. E aí nós encontramos o testemunho de Diótrefes e de Demétrio nessa parte do texto, desse versículo 9 até o versículo 15, onde do 13 ao 15 ele vai dar uma saudação e vai encerrar a sua carta, e dizendo que depois ele queria conversar pessoalmente de viva voz com Gaio e resolver essa questão de Diótrefes dentro da igreja. E, meus irmãos, o que nós podemos ver aqui, que Diótrefes tem um péssimo testemunho. Nós vimos semana passada o bom testemunho de Gaio. Mas aqui o texto vem registrar um péssimo testemunho desse homem chamado Diótrefes. Seus atos, ele nos leva a pensar que esse homem estava dentro da igreja. Tudo indica que ele era um líder da igreja, porque ele toma decisões e ele faz, tudo indica que ele era um líder, principalmente porque João diz que ele queria assumir a primazia. O primaz é um bispo, é um presbítero que está investido de um determinado cargo, e ele também parece ser um líder. Mas o que nós podemos crer realmente com o texto é que esse homem não era crente. Pelo que
que nós estamos vendo aqui, ele não era um convertido, porque as palavras ditas por João sobre ele são muito duras. Já João coloca no texto também sobre Demétrio, que possivelmente foi aquele que leva a carta. Tudo indica que Demétrio é que levou essa carta até Gaio, e essa carta é levada, e João fala sobre Demétrio como aquele que ele dava testemunho dele, que outras pessoas davam testemunho, e que a própria palavra dava testemunho de Demétrio. Então nós vamos ver o que esse texto tem para nos falar no dia de hoje. O que você pode sair daqui aprendendo nesse texto. Primeiro, meus irmãos, o versículo 9, ele nos dá uma orientação complicada, muito complicada para nós, porque o texto nos mostra que dentro da igreja havia e há determinado tipo de gente que nos surpreende de estar dentro da igreja. Porque ele começa dizendo o seguinte: escrevi alguma coisa à igreja. Ele está dizendo, eu escrevi à igreja. João está afirmando que ele mandou uma carta à igreja, uma orientação à igreja. E que esse tal de Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então, o que o texto está nos mostrando é que João escreve a uma igreja. Dentro dessa igreja existia um tal de Diótrefes, que gostava de estar à frente das coisas, e que esse Diótrefes queria e não dava acolhida ao que o apóstolo amado de Jesus estava enviando para a igreja. Irmãos, eu fico a pensar, né? Esse homem não tinha como ser crente. Porque João, ele viveu com Jesus. João andou com Jesus. João era um dos discípulos amados, um dos apóstolos mais chegados em Jesus. Pedro, Tiago e João. João, ele já na sua fase já idoso, já muito experiente, ele manda uma carta à igreja, e esse tal de Diótrefes não dá acolhida, ele não aceita aquilo que esse apóstolo diz. Ele quer exercer a primazia. O que esse texto está querendo nos mostrar? É que, na verdade, esse homem queria estar em primeiro lugar. Ele queria a dignidade, ele queria sobressair naquilo que ele fazia. Ele queria estar definindo e decidindo tudo sobre aquela igreja. Então, nós encontramos aqui uma questão muito séria, porque essa igreja tinha um cidadão que estava extrapolando com o seu ofício, aonde ele estava enfrentando autoridades superiores a ele, e ele estava mantendo a igreja dentro de uma situação que não deveria manter. E isso vai ser claro no versículo 10, porque a atitude dele deve ser repreendida quando João diz: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica. Eu vou chegar aí e vou falar na frente dele, eu vou encarar ele, usando aqui um termo popular nosso, eu vou ter um tete-a-tete com ele. Eu vou falar com ele. E ele diz: por isso se eu for aí, falhei lembrar das palavras, as obras que ele pratica, proferindo com das nossas palavras maliciosas. O que ele fazia? Ele falava palavras maliciosas contra os apóstolos, para com isso confundir a igreja e manter a igreja sobre o seu domínio. E ele ainda vai mais além.
E não satisfeito com essas coisas, além de não estar satisfeito com tudo isso que ele está fazendo, ele diz: nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Vocês repararam que no texto anterior, Gaio é elogiado, porque Gaio recebia os irmãos que estavam em viagem na sua casa, hospedava esses irmãos, dava direito a esses irmãos de comunicar e falar à igreja, e ainda dispensava esses irmãos, ajudando-os na ida, com certeza financeiramente, dando alguma coisa para ajudar essas pessoas que vinham à igreja. E esse Diótrefes, o que ele fazia? Ele simplesmente impedia, ele falava mal dos apóstolos, e não satisfeito com isso, ele não acolhe, ou seja, na casa dele não entra ninguém, impede os irmãos de fazer o que tem que ser feito, e aquele irmão que faz, ele expulsa da igreja. Por isso, tudo indica que ele era um líder na igreja. Mas um líder, meus irmãos, que não ajudava no reino de Deus, um líder que não ajudava nas coisas do Senhor, um líder que fazia completamente fora daquilo que deveria ser feito. E aí no versículo 11, João vai dar uma orientação àquela igreja: amado, não imites, ele está falando a Gaio. Gaio, olha, meu amado, não imites o que é mal. Irmãos, essa expressão, ela é interessante, porque ele está dizendo a Gaio assim, ele não está dizendo a Gaio para não imitar somente Diótrefes, mas ele está dizendo: não imite o que é mal, senão o que é bom. Defina, faça uma avaliação e você emite, olhe, e você vai imitar aquilo que é bom. Aquilo que é mal você não deve imitar. E ele continua: aquele que pratica o bem procede de Deus. Mais uma vez, João vem colocar essas provas que fazem com que as pessoas demonstrem aquilo que são. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O que João está dizendo? Esse Demétrio esse Diótrefes pratica o mal. Não emite aquele que pratica o mal. Porque aquele que pratica o mal não viu a Deus. Mais uma vez ele vem colocar que nós devemos provar a nossa fé com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de ser, com a maneira que nós vivemos na igreja, com a maneira com que nós realmente somos dentro da casa do Senhor e na nossa vida. No versículo 12, ele vai falar de Demétrio. Quando ele diz: quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade, nós também damos testemunho sobre ele. Então ele está dizendo: nós damos testemunho, eu dou testemunho sobre Demétrio, que é um homem de Deus. Outros dão testemunho sobre Demétrio, que ele é um homem de Deus, e a própria verdade testifica de Demétrio. Por que ele está dizendo que a própria verdade testifica de Demétrio? É porque Demétrio, ele vivia e agia de acordo com as Escrituras. Se ele vivia e agia de acordo com as Escrituras, ele, Demétrio, era testemunhado pela própria Escritura, porque as Escrituras faziam com que ele pudesse ser visto como aquele que dava um bom testemunho. Então ele fala do testemunho de Demétrio como um homem que realmente poderia ser imitado. No verso 13 a 15 ele vai fazer uma saudação. Muitas coisas tinha que te escrever. Eu poderia escrever muitas coisas, mas
Contudo, todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. Eu vou aí porque eu preciso de conversar com esse Diótrefes, e nós vamos conversar de viva voz quando eu chegar aí. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, e saúda os amigos nome por nome. Meus irmãos, esse é o texto. O que nós temos que aprender nesse texto sobre o nosso Deus? O que esse texto nos ensina sobre Deus? Esse texto nos ensina que a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela é verdadeira. Mesmo lá na igreja primitiva, nos tempos do apóstolo João, a palavra está se cumprindo, porque Jesus Cristo já havia dito no seu ministério, juntamente com os apóstolos, ele conta a parábola: veio os trabalhadores semear o trigo, veio o inimigo e semeou o joio. Aí os apóstolos perguntam, que veio o servo: Senhor, o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Aí Jesus diz assim: não, deixa ele aí crescer junto, porque no dia do juízo nós vamos cortar o joio. Os anjos vão colher tudo e vão separar joio e trigo, e o joio irá para o fogo. O joio vai ser condenado. Meus irmãos, esse texto nos mostra que o nosso Deus, Ele mantém a igreja visível conforme a sua misericórdia, conforme a sua providência, mas dentro dessa igreja visível que nós enxergamos, nós temos joio e trigo. Nós temos isso dentro da igreja. Às vezes nós queremos que a igreja seja uma igreja completamente sem problemas. Se isso aqui é uma igreja de Deus, Deus está à frente, nós amamos o Senhor, a nossa igreja não terá problema. Mentira. Mentira. Sempre nós teremos no meio da igreja questões, problemas, pessoas que precisam de ser transformadas. E aqui não estou dizendo que todos aqueles que provocam às vezes problemas dentro da igreja são pessoas que não são salvas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes nós temos dentro da igreja pessoas que precisam de transformação. Pessoas que precisam crescer. Então esse texto nos mostra que Deus, Ele lida com essa igreja visível de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, e não cabe a nós, às vezes, querer questionar isso. Uma outra questão que nós entendemos nesse texto, que João nos mostra nesse texto, é que Deus também estabeleceu autoridades dentro da sua igreja. Quando João diz assim: eu vou chegar aí e vou enfrentar esse Diótrefes. O que João está dizendo? Confirmando aquilo que a própria Bíblia diz, que Deus estabeleceu a sua liderança, Deus estabeleceu os seus pastores, os seus presbíteros, e conforme nós vimos lá em Timóteo, esses é que são encarregados de resolver esses problemas. Então João está dizendo: olha, eu vou chegar aí e nós vamos resolver essa parada. Aqui usando um linguajar bem popular nosso. Eu vou resolver esse problema. Isso não vai ficar assim não. Porque esse Diótrefes, ele não pode fazer o que ele está fazendo. Porque além dele não fazer o que tem que ser feito, ele impede os outros que estão fazendo. Então nós precisamos de entender que na igreja do Senhor, o Senhor estabeleceu os seus líderes para que eles fizessem aquilo que tinha que ser feito. E esse texto também, nessa fala de João, nessa palavra de João, nós podemos ver que a igreja, ela precisa de entender que ela está sujeita às disciplinas dos líderes dela. As disciplinas certas. Nós comentamos aqui hoje pela manhã, que na lição da escola dominical,
que uma das características da igreja saudável, ou a igreja reformada, ela se pauta em 3 pilares básicos. Primeiro, uma pregação da palavra de Deus verdadeira, uma pregação com base num credo, naquilo que crê, com base bíblica, com o sacramento sendo ministrado da forma que deve ser ministrado. Esse era o parecer de Lutero e João Calvino. Lutero e João Calvino defendem esses 2 pilares, e quando nós vamos ver a igreja, à medida que a reforma foi chegando, o terceiro pilar é incluído, que é a disciplina, o que nós muitas vezes não queremos, e na igreja moderna isso não existe. Por quê? Porque exatamente para manter a igreja dentro daquilo que ela deve ser. Então Diótrefes, ele estava simplesmente criando um problema, e João está dizendo, na hora que eu chegar aí, nós vamos resolver esse negócio. Nós vamos resolver. Por quê? Porque não pode continuar assim. E aí, meus irmãos, nós vamos ver muito isso, nós vamos ver Paulo falando isso com Timóteo, Paulo fala com isso com Tito, nós vamos ver a igreja primitiva, Paulo fala com isso com a igreja de Coríntios. Então nós vemos isso em diversos textos bíblicos. O que esse texto nos ensina com relação ao homem, ao ser humano aqui dentro dessa igreja? Primeiro, que existe dentro da igreja pessoas que creem em Cristo, e que essas pessoas que creem em Cristo, elas são transformadas, elas nasceram de novo, elas não querem a primazia, elas estão preocupadas em fazer a obra do Senhor, elas querem que o reino de Deus cresça, elas fazem tudo para ajudar. Esses são os nascidos de novo. São aqueles que veem a igreja como a igreja do Senhor, que querem ajudar o crescimento dessa igreja, quer que essa igreja caminhe, fazem tudo para que a igreja realmente se mantenha dentro de um equilíbrio. Esse é o nascido de novo, porque João vai dizer, esses que fazem o bem, é que são aqueles que têm realmente procede de Deus. Mas também nós temos que entender que existe aqueles que não nasceram de novo. Esses que não nasceram de novo, eles querem trazer para dentro da igreja aquilo que eles vivem no mundo deles. Qual é o mundo deles? Debaixo do inimigo. Então eles querem tumultuar, eles querem provocar, eles querem brigar, eles querem fazer tudo quanto é tipo de coisa que impede a caminhada da igreja. Por quê? Eles estão servindo o pai deles, e segundo João, são filhos do maligno. Nós precisamos de entender que nós temos sim diferenças, mas as nossas diferenças precisam de ser resolvidas conforme a palavra de Deus. Uma vez que nós chegamos ao conhecimento da palavra e ao entendimento do que precisa ser feito, nós temos que ceder à palavra. Às vezes nós achamos que estamos cedendo ao irmão. Não, nós estamos cedendo à palavra. E a palavra é a nossa regra de fé e prática. Então esse texto também nos mostra que dentro da igreja pode haver pessoas salvas, e tem salvos, que querem ajudar, que querem caminhar, que querem comungar, que querem estar juntos, e tem aqueles que querem criar problemas e que na verdade com seus atos mostram aquilo que eles são. O que fazer com o texto? O que você vai fazer com esse texto? Primeiro, meu irmão, não seja Diótrefes. Põe isso no seu coração e na sua mente. Não seja Diótrefes. Não seja aquele que age para fazer divisão, para expulsar, para tirar. Não seja aquele que quer ter a primazia. Não seja aquele que seu pensamento é que tem que funcionar. Eu penso que tem que ser assim. Meus irmãos, a igreja é do Senhor. O cabeça é Jesus. Ele é que dirige a igreja.
Nós não estamos aqui para dizer o que tem que ser feito com a igreja do Senhor. O Senhor sabe o que é a igreja dele. Cuidado para que você, em nome do zelo, não esteja sendo instrumento do diabo. Cuidado para que você, em nome de servir a Deus, também seja negligente. Ou seja, o que nós precisamos é o equilíbrio. Nenhum dos extremos serve na igreja do Senhor. E às vezes nós, meus irmãos, queremos que a igreja faça aquilo que nós pensamos. A igreja não tem que ser do jeito que eu penso, a igreja tem que ser do jeito que Jesus quer que ela seja. E Ele que vai dar direção em todas as coisas. Outra coisa que nós precisamos de praticar nesse texto, é entender que a igreja do Senhor é sua, e a sua caminhada é pautada na palavra. Nós temos de entender isso. O que pauta a caminhada da igreja, o que pauta o rumo da igreja, o que leva a igreja a ser realmente uma igreja que agrada ao Senhor, é a palavra. Se você for ler as cartas às igrejas lá em Apocalipse, você vai ver que o que nada mais é do que, vocês estão se desviando da palavra. Uma vez que nós nos desviamos da palavra, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E João vem mostrando isso desde da sua primeira carta, quando ele diz que nós devemos praticar essa palavra. Outra coisa que esse texto nos ensina, saber que a disciplina é uma bênção na nossa vida. Por quê? A disciplina é aquilo que nos leva de volta ao caminho. Às vezes nós não queremos a disciplina. Por quê? Porque não queremos ser disciplinados para poder pegarmos o caminho certo. Não queremos ser questionados naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos. Por quê? Porque vivemos um evangelho antropocêntrico. O homem é o centro. Então, se eu sou o centro da igreja, a igreja não tem direito de me disciplinar, a igreja não tem direito de me cobrar, a igreja não tem direito de falar nada comigo, porque se falar eu vou embora. À porta da rua, serventia da casa. Simples assim. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela tem que ser disciplinada. Ela tem que andar conforme a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para definir se a igreja vai andar do jeito que eu penso ou do jeito que o outro pensa. Um quarto ensinamento que esse texto nos dá, nós devemos tomar cuidado com os exemplos que seguimos na igreja. Você tem que tomar cuidado até mesmo com a liderança que você segue. Porque se você for prestar atenção, você vai ver que muita das lideranças que nós conhecemos, elas são lideranças que provocam muito mais a divisão, a contenda, do que realmente a junta, ou que realmente querem agrupar para que a igreja ande melhor. Então nós precisamos de tomar cuidado com isso. E por último, esse texto tem que nos levar a uma pergunta: como que eu tenho sido na igreja? Como que eu tenho sido? Eu sou aquela pessoa que agrega força? Eu sou aquela pessoa que ajunta? Porque a palavra do Senhor Jesus é: quem comigo não ajunta, o que está fazendo? Espalhando. E aí, Diótrefes chegava ao ponto de fazer isso de forma intencional, porque o texto diz que ele, Diótrefes, além de não fazer o que tinha que ser feito, ainda impedia os outros de fazer e expulsava da igreja aqueles que queriam fazer. Ou seja, ele era realmente um instrumento de Satanás dentro dessa igreja. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: a igreja invisível, ela não é composta apenas de santos, de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Você tem que entender isso. A igreja que nós conhecemos, que é essa aqui que nós estamos vendo, ela não é composta somente de pessoas salvas, de pessoas transformadas. Ela é também composta de pessoas que não nasceram de novo.
Pode haver no nosso meio, espero que não haja, pessoas que ainda não foram transformadas ou nasceram de novo. Então é necessário que você saiba disso. Eu gosto de lembrar do meu início na igreja. Quando eu cheguei na igreja e comecei a ver determinados problemas na igreja, eu pensei, meu Deus, mas aqui não podia ter isso. Aqui não podia ter esse tipo de coisa. Como é que dentro de uma igreja de pessoas que querem obedecer a Deus tem esse tipo de coisa? Qual foi a minha surpresa quando eu comecei a estudar a Bíblia? Eu vi que até no meio dos apóstolos tinha um que não era convertido. Então nós não podemos esperar da igreja uma igreja de santidade aqui neste mundo, porque a igreja é composta de trigo e joio. Agora, uma coisa é certa, no dia que o Senhor voltar, aí nós teremos uma igreja pura, santa, porque o Senhor vai separar essa igreja. O Senhor vai separar o trigo do joio. E aí, meus irmãos, só para encerrar, eu gostaria que você pensasse numa coisa. Cuidado com o seu testemunho. E quando eu digo que é testemunho, eu não estou falando somente no testemunho lá fora que você tem que dar. Porque às vezes nós queremos dar um testemunho lá fora, mostrar lá fora uma coisa que nós não somos, às vezes aqui dentro. Porque aqui dentro é que começa o nosso testemunho. É aqui dentro que nós devemos mostrar transformação. É aqui dentro da nossa casa. E quando eu digo nossa casa, eu estou dizendo nossa casa igreja, a nossa casa dentro do nosso lar. Já viram a história, né? O cara que estava pregando, e a mulher vira para a outra e fala, nosso Deus, como deve ser feliz a mulher desse homem que está pregando. Aí a outra vira para ela do lado e falou assim, então leva para sua casa, porque era a esposa dele que estava lá. Ou seja, aqui falava muito bem, lá dentro de casa era outra coisa. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos falar uma coisa e ser outra fora do nosso lar, fora da nossa casa. Que nós estejamos realmente entendendo, que nós temos que dar testemunho da verdade. Nós temos que dar testemunho da verdade. Nós temos que ser aqueles que vivem com a vida pautada pela palavra para a glória do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que não tenhamos diótrefes no nosso meio. Que tenhamos apenas Gaio e Demétrios para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos lhe agradecer pela tua misericórdia, teu amor, tua bondade. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja derramando sobre nós a tua misericórdia, que o Senhor, ó Pai, realmente esteja trabalhando no nosso coração, para que venhamos ser pessoas que dão um bom testemunho do Senhor, tanto dentro da igreja do Senhor, quanto fora dela. Que nós possamos, ó Pai, realmente viver para a glória do teu nome, e que o Senhor seja sempre glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor nos leve, ó Pai, cada vez mais a fazer a tua vontade, o teu querer, e ser instrumento para o crescimento do teu reino. E agora, ó Pai, leva-nos para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e a unção do Espírito esteja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre. Amém.